Meu nome é Alton Mello, tenho 27 anos e vou falar brevemente sobre minha trajetória acadêmica. Em 2006 eu ingressei na Universidade Federal de Alagoas pelo curso de Química, bacharelado em Química, onde desde o primeiro ano tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa que me permitiu viajar para vários lugares do Brasil para apresentar meus trabalhos, tudo financiado pela universidade. Inclusive, em 2009, fui premiado pela Sociedade Brasileira de Química como o melhor trabalho na área de eletroquímica no Brasil. Pois bem, em 2010 me graduei e neste mesmo ano fui aprovado em primeiro lugar no curso de mestrado em Química e Biotecnologia e durante o meu mestrado tive a oportunidade de me tornar professor substituto aos 23 anos na Universidade Federal de Alagoas, lecionando para turmas de Química e Engenharia Química, disciplinas como Química Geral e Química Analítica. Após meu mestrado, ingressei no doutorado, onde realizei por 2 anos o meu projeto experimental no Brasil, na UFAL, sendo que neste período também tive a oportunidade de lecionar na Faculdade Maurício de Nassau, no Departamento de Engenharia, lecionando disciplinas como Química Geral e Cálculo. E recentemente me encontro nos Estados Unidos, na The University of Kansas, trabalhando com o desenvolvimento de tecnologias analíticas para o monitoramento de aminoácidos neurotransmissores para investigar doenças como AVC e Alzheimer. A experiência de estar morando aqui nos Estados Unidos está sendo muito enriquecedora, não somente pelo projeto científico que está sendo desenvolvido, mas também pela interação com diferentes culturas e o aprendizado na língua inglesa, que é extremamente importante na minha área. Pretendo terminar meu doutorado em dezembro e o próximo passo é realizar um pós-doutorado, seja no Brasil ou no exterior. Mediante tudo isso que eu falei, o que eu posso concluir é que não existe nada mais transformador do que o conhecimento. O conhecimento é uma ferramenta que pode nos ajudar a alcançar tudo que desejamos e nos levar a lugares que nunca poderíamos imaginar que seria possível alcançar. E por fim, gostaria de parabenizar o Elias e a DNN pela iniciativa. Olá, meu nome é Nádia, eu tenho 27 anos, eu estou fazendo meu doutorado aqui em Maceió, na UFAL. Eu sou da Suécia e fiz toda a minha escola na Suécia. Depois, na graduação, eu me mudei para a Inglaterra para fazer minha graduação em biomedicina. Na Inglaterra, a graduação é de 3 anos e depois eu entrei no mestrado em Londres, na Escola de Medicina Tropical. Aí eu fiz um ano, um mestrado, em Biologia e Controle de Vectores de Doenças. Durante o meu mestrado, eu entrei em contato com um professor aqui da UFAL, da Química e Biotecnologia, onde eu fiz meu projeto e passei 6 semanas aqui em Maceió. Eu gostei muito de Maceió e aí decidi de começar meu doutorado aqui. Em 2012, eu me mudei para Maceió e comecei a fazer meu doutorado em Química e Biotecnologia. No ano que vem, eu já termino meu doutorado e depois pretendo fazer um postdoc, provavelmente em Europa ou nos Estados Unidos. Eu queria dizer que estudar é muito importante, dá muitas oportunidades para você. Com estudo e dedicação você consegue conhecer o mundo inteiro. Eu nunca pensei que ia conhecer o Brasil, mas estudando e batalhando você consegue. Para finalizar, eu queria recomendar a todos a estudar para aumentar o conhecimento. E também queria parabenizar o Elias e o DNN. Bom, eu resolvi um dia que ia fazer universidade. Eu passei 6 meses estudando duramente para fazer odontologia. Eu queria porque queria fazer odontologia. Li tudo de Química e de Biologia. Sabia tudo de Química e Biologia no primeiro semestre. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse negócio de ficar olhando o povo, abrindo a boca assim, não era uma boa.
Aí resolvi que ia fazer comunicação em Recife. Eu morava em Arapiraca e fui fazer em Recife, que aqui não tinha um curso de comunicação na época. Aí por que eu queria fazer o curso de comunicação? Porque na época eu estava brigando com meu pai. Eu brigava muito com meu pai na época. Achava que o meu pai era o símbolo da opressão. E que só tinha um jeito de acabar com a opressão, que era sendo jornalista. Porque os jornalistas lutam contra a opressão. Lutam para transformar o mundo. Eu digo, então é para o jornalismo que eu vou. Aí fui para o Recife. Chegando no Recife, passei comunicação no vestibular. Aí lá só tinha 2 habilitações. Uma chamava-se polivalente e a outra chamava-se publicidade e propaganda. Propaganda, acho que era só propaganda. E eu não queria propaganda porque eu considerava que a propaganda era uma arma na mão das classes dominantes. Só servia para melhorar, para fortalecer o capitalismo. E eu não queria fortalecer o capitalismo, eu queria lutar contra as injustiças. E as injustiças eram injustiças do capitalismo. Aí eu fiz a habilitação que chamava polivalente, né? Porque essa área de comunicação foi um curso maravilhoso. Essa área de comunicação é uma área bastante diversificada, né? Você se comunica impressamente, você se comunica pelo rádio, você se comunica pela televisão, você se comunica pela fotografia, é uma coisa muito diversificada, né? E o polivalente lá, na Federal de Pernambuco, ia nesse sentido, de chamar a atenção para todos esses aspectos da comunicação. Isso foi muito bom. E professores extraordinários lá. O curso lá estava começando, era tudo muito novo na área, os cursos de comunicação. E lá eu tive professores maravilhosos, né? Zé Pimentel foi e é ainda hoje o eterno Cristo de Nova Jerusalém. Ele era sempre muito polêmico, toda ensinação de Nova Jerusalém, ele polemizava muito na cidade e tal. E foi um bom professor que eu tive, porque eu fico feliz em ter sido aluno do Zé Pimentel, da Marta Maranhão, que foi minha professora de teoria da comunicação lá, do Célio, sociologia da comunicação, uma série de gente muito boa, né? Tinha uma disciplina chamada expressão plástica e musical, que a professora pediu para a gente gravar o som do Recife, né? O que acontecia ali no Guararapes, na Avenida Guararapes. Eu achei isso aquilo tão legal na época, né? Então isso fez a minha cabeça ir muito lá, né? Foi um momento muito bom. Eu gostei muito de ter estudado lá na Federal de Pernambuco. Comecei no Secorne, o curso começou lá, e depois se transferiu para a Federal. E lá eu conheci uma série de coisas maravilhosas lá no curso, lá no Centro de Comunicação. E esse curso polivalente tinha essa dimensão, né? Eu acho que ele antecipava já naquela época a internet de hoje. Na internet de hoje você tem o texto verbal, você tem o texto sonoro, você tem as imagens. Era mais ou menos essa ideia que aquele pessoal já tinha lá no começo do curso. Então para mim foi um curso maravilhoso, né? Eu fiz lá em Pernambuco e sou muito grato àquele pessoal daquela época, sou muito grato à Federal de Pernambuco por isso, aquele curso. Para mim foi maravilhoso, né? Aí depois disso, quando eu terminei o curso, aqui já havia começado aqui em Maceió o curso de comunicação aqui, jornalismo e relações públicas. E era coisa muito precária no começo, né? Aí eu vim para cá como professor horista, na época era horista. Estava faltando, os alunos entraram em greve, estava faltando professor de teoria, 3 ou 4 professores estavam faltando na época. E eu tinha terminado o meu curso lá. Aí me apresentei aqui e fui contratado como professor horista, teoria da comunicação, né? Depois de uma greve forte dos estudantes naquela época. Aqui eu comecei a dar aula. E aqui eu fiz, depois de algum tempo, eu fiz uma especialização em
Linguística e Comunicação. A universidade pagou professores de fora para vir aqui, junto o Departamento de Comunicação com o Departamento de Letras. Trouxemos vários professores de fora, né? E eles vieram para cá e deram para a gente esse curso de Linguística e Comunicação, um curso de especialização. Também foi um curso muito bom, eu fui me orientando mais para as questões da linguagem, para as questões da linguística. E depois disso, depois da especialização, eu fiz o mestrado na PUC de São Paulo em Comunicação e Semiótica. Eu havia lido um livro muito bom, chamado Contra a Comunicação, do Décio Pinhatari, onde ele era professor lá na PUC de São Paulo, e ele falava de um poeta alagoano chamado Edgar Braga, um poeta que havia participado do movimento concreto. Eu digo, olha, e eu gostei muito do livro. O Décio era professor lá, e eu tive a oportunidade de a universidade financiar com uma bolsa, um tempo muito bom para mim, duro, mas bom, porque a universidade pagou para mim. A universidade pagava o meu salário, a universidade me arranjou bolsa, eu não pagava na PUC. A universidade me arranjou bolsa para manutenção lá em São Paulo, para pagar aluguel, para pagar comida. A universidade arranjou ainda um professor substituto para mim, aqui, ela contratou um professor substituto que está no meu lugar. E mais ainda, o tempo que eu passei fora conta para minha aposentadoria. Quer dizer, a universidade ofereceu muitas condições boas. Então, só tenho que agradecer à universidade por ter. Então eu fui lá e fiz o mestrado sobre o grande poeta alagoano, o Edgar Braga. A poesia mutante de Edgar Braga foi o trabalho. Aí depois do mestrado eu voltei, dei aula aqui durante 4 anos, que a lei exigia isso. Depois disso aí voltei novamente para a PUC de São Paulo, onde fiz o doutorado por mais 4 anos, sob a mesma orientação da doutora Dulce Santaella, a maior semioticista do mundo, a maior conhecedora do Charles Sanders Peirce, da semiótica. E para mim foi uma honra e uma alegria enorme ter sido orientando dela tanto no mestrado quanto no doutorado. Eu passei um tempão no pé da Santaella, e foi maravilhoso. Aí eu fiz lá também o meu doutorado sobre as teorias da comunicação, e aprendi muitíssimo lá na PUC. A PUC é um lugar maravilhoso. Tenho muito a agradecer também a PUC, muito a agradecer a Santaella por todos os conhecimentos, todas as dicas de como é fazer pesquisa, de como é ser pesquisador, de conhecer o Edgar Braga, de conhecer mais a poesia concreta, de conhecer o Charles Sanders Peirce, de conhecer a semiótica. E estou nessa brincadeira, portanto, de estudar semiótica, de estudar poesia a partir desses parâmetros. Então eu estou muito feliz com isso, de ser professor aqui no curso de comunicação, que aparece um jovem sempre muito esperto, sempre muito questionador, sempre muito amante das artes, amante das coisas da música, da literatura, da política. É um povo muito agitado aqui, e que questiona muito, e que participa, e que eu acho isso legal. Eu gosto muito de ser professor aqui, de estar em sala de aula. É o que eu gosto de fazer, de estar em sala de aula com os alunos o tempo todo. E a juventude sempre me ensinando. Mas tendo cuidado, porque é aquela questão que eu falei. A gente envelhece e os alunos são sempre da mesma idade. Então a gente precisa ter um certo cuidado. Então é essa a minha trajetória. E aqui, depois que eu voltei, eu dei aula na pós-graduação ali de letras. A gente montou um grupo lá chamado Literatura e Semiótica, no departamento de letras. Tínhamos uma linha de pesquisa lá sobre literatura e semiótica, onde eu orientei 2 trabalhos, um de mestrado e um de doutorado. Foi um movimento muito bom também lá. E depois disso eu publiquei já 4 livros, 4 livros publicados.
Um foi sobre dois artistas de vanguarda, uma americana e um brasileiro, a Gertrude Stein, e o outro Despina Atala. Então eu fiz um curso que eu dei de especialização e dei no curso esses dois artistas. E daí surgiu um livro que eu organizei com os artigos, com os textos que foram escritos pelos alunos. Depois eu publiquei o meu doutorado, né, Teorias da Comunicação, Panorama Crítico, aqui pela EduFal, que é esse que eu todo ano passo para os meus alunos, uma visão geral sobre as teorias da comunicação. Depois disso eu publiquei um livro chamado A Arte Contemporânea na Pinacoteca da Universidade Federal de Alagoas, em 2010. Eu fiz um trabalho de extensão com as alunas também, e depois publiquei este livro, né, sobre os artistas que expuseram lá na Pinacoteca. E mais recentemente eu publiquei um livro sobre o Graciliano Ramos, Fricções em Graciliano Ramos, que também foi fruto de orientações de projeto de iniciação científica com alunos daqui, de jornalismo, de relações públicas. E eu continuo aí, espero publicar agora esse ano mais sobre o Edgar Braga e sobre o Jorge de Lima, que eu ando pesquisando mais sobre eles também, né? Então, estou aqui, adoro dar aula, adoro estar com o aluno e preciso publicar cada vez mais. Eu acho que isso é uma coisa minha, mais também, né? Então, eu fico feliz de estar aqui e agradeço a você, Elias, e ao BNN pelo blog e por estar participando aí com vocês nessa luta. Então, meu ingresso na universidade foi uma coisa assim bem... acho que todo mundo que faz jornalismo faz com tipo uma missão, né? E eu tinha isso comigo, né? Que eu não queria fazer uma profissão que fosse só para ganhar dinheiro. Eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma. E aí também tinha esse lado que eu sempre gostei muito de escrever, e por isso que eu escolhi o jornalismo, depois de pensar bastante. Aí entrei na universidade e assim, eu posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu tive na vida, assim. Eu acho que minha vida passou a tomar um outro rumo, e principalmente a questão do amadurecimento foi depois que eu entrei na UFAL, porque eu sempre me senti um cara muito, vamos dizer assim, muito protegido ainda, assim. Eu tive uma família que era gostava muito de proteger a gente, sabe? Eu e as minhas irmãs fomos criados assim com uma super proteção, vamos dizer assim. E quando eu entrei na universidade, tudo isso mudou. Eu fui obrigado a amadurecer, né? Tanto a questão do conhecimento científico mesmo, né? Que a gente é muito cobrado. Eu tive uma experiência assim com uma professora que marcou minha vida, acho que foi a minha grande mestra, chamada Sônia Cândido. Acho que os alunos que chegaram depois não tiveram assim a honra de conhecer uma pessoa maravilhosa, que foi uma mestra que mudou a vida da minha turma toda, assim. Ela realmente obrigou que todos os alunos assim mudassem, assim. Ela usava até um exemplo muito bacana. Ela dizia que a universidade ela é como se fosse uma panela, né? E a gente é chamado de... nós somos os milhos da pipoca. E o fogo está lá esquentando, e se a gente não aproveitar essa oportunidade, a gente vai se tornar o piruá. O piruá, o que é o piruá? O piruá ela chamava que era o milho da pipoca que não vira pipoca. É aquele milho que sobra na panela, que ele não consegue, ele não aproveitou a oportunidade e acabou não se tornando o que tinha nascido para ser, que era a pipoca. Então assim, esse exemplo aí ficou bastante, me marcou muito. Foi esse trabalho, ela fez uma dinâmica e usou um texto, né? Eu não lembro de quem era o autor. E assim, a Sônia, não só a Sônia, eu uso ela como exemplo, mas ela mudou totalmente a minha forma de enxergar o mundo. E aí foi quando eu acabei entrando no mercado de trabalho. Eu acho que um grande choque que todos os profissionais sentem quando saem da universidade é perceber que muita coisa de que está aqui na realidade não bate com o que a gente aprende na universidade. A questão do respeito aos colegas, a questão mesmo dos princípios do jornalismo que a gente aprende na universidade é muito diferente na prática. Então eu apanhei muito mesmo, mas eu acertei também, assim, eu acho.
E se você me perguntar o que é que eu mudaria, eu acho que eu não mudaria nada, porque pra mim foi uma experiência assim que eu me sinto outro homem assim hoje. Me sinto um cara realizado profissionalmente, mas por todas essas experiências que eu passei, né? Antes de chegar onde eu estou hoje, aqui na TV Gazeta, eu tive toda uma história, todo um processo, né? Que começou lá da universidade, lá naquela época quando eu comecei a estagiar, passei por vários estágios, foram muitas portas fechadas. Engraçado que eu sempre fui muito tímido, inclusive agora estou falando com vocês, eu estou aqui muito nervoso e assim, a profissão me obrigou a me soltar, a ser outro cara, mas assim, quando eu fiz o jornalismo, eu fiz porque eu gostava mesmo de escrever, eu não me via fazendo outra coisa. E aí o meu sonho era ir para o impresso, só que eu nunca tive a oportunidade de fazer impresso. Foi quando surgiu essa oportunidade na televisão, depois que eu acompanhei um documentário de um jornalista chamado Maurício Melo Júnior, que ele é da TV Senado em Brasília. E aí eu tive contato com ele, conversando muito por e-mail, assisti o programa dele. Ele veio fazer um documentário aqui em Alagoas sobre o Graciliano Ramos e eu pedi muito para poder acompanhar esse documentário, né? E aí, quando eu participei desse documentário, eu disse, nossa, cara, a televisão é bacana, assim. Eu passei a ver o outro lado e me interessei. Depois daí, foi quando eu comecei a correr atrás, vim aqui, estagiei na TV Gazeta, um tempão de graça, porque não tinha vaga. Fiquei um tempão aqui, porque eu queria muito aprender. TV Gazeta, TV Educativa, enfim. E depois que eu concluí os estágios, foi quando eu comecei a trabalhar na TV Educativa. De lá pra cá, foi tanta coisa que já passou. Até prêmio eu já ganhei, cara, assim, eu sou quem esperava, né, que um dia eu fosse ganhar um prêmio pelo meu trabalho, assim, esse reconhecimento. E tão novo, né, que quando eu ganhei eu tinha 22 anos, eu acho que eu fui o jornalista mais novo a ganhar o Otávio Brandão, primeiro colocado, e assim, e foram tantas outras coisas. Hoje aqui eu tô falando com vocês, surgiu essa oportunidade agora, vou apresentar o Globo Esporte, quem diria, assim. Então assim, eu tô falando com vocês, estou emocionado, porque é uma coisa que não tenho palavras para descrever. Então, eu acho que depois dessa queda do diploma, isso afetou bastante todo mundo. Vocês, profissionais que estão chegando agora, vocês, futuros jornalistas que estão chegando agora, vocês vão pegar um mundo muito diferente do que eu peguei, apesar de que eu me considero muito novo ainda, né? Eu tenho só 2 anos de TV Gazeta, tenho 5 anos de formado, mas assim, o jornalismo ele mudou muito desde quando eu terminei a faculdade para cá. Essas mudanças que estão acontecendo na linguagem da Globo, a Globo está exigindo mesmo que a gente seja mais coloquial, justamente para tentar prender esse público que está deixando a televisão, está indo para a internet, porque o público está mais exigente, né? Ele está lendo menos, ele está querendo a informação com mais agilidade, enfim. E isso daí está obrigando o profissional a ser mais criativo. E eu acho que é isso que está acontecendo, a gente está sendo mais criativo e mais exigido para ser uma coisa mais natural. Questão da queda do diploma, vocês vão pegar um mundo, né, jornalístico bem diferente. Isso daí acabou trazendo uma coisa muito nociva para a gente, né, porque a profissão em si, já de muito tempo, ela já não está tendo aquele respeito que se tinha antes, né? As pessoas que entravam no jornalismo, elas entravam... eram grandes escritores, foram jornalistas, né? Clarice Lispector, que para mim é uma das minhas escritoras favoritas, ela foi jornalista. Então, o próprio Nelson Rodrigues, né, foi cronista esportivo. Então, eu acredito que a universidade chegou, né, a exigência do diploma, ela trazia uma qualidade maior ao jornalismo. E hoje não, eu acho que hoje qualquer um acaba sendo um jornalista em potencial. E aí causa tem a questão da irresponsabilidade. Muita gente entra na universidade achando que vai só, quer estar apresentando um programa, quer só aparecer por dar a carinha na televisão. E na prática, espero que um dia vocês tenham essa oportunidade que eu tive, vocês vão perceber que jornalismo é muito mais do que isso. Ele vai exigir mesmo que você tenha um conteúdo, o mínimo que seja, para poder você enfrentar os desafios da rotina jornalística, principalmente a rotina de repórter, que exige mais do que tudo. Então, eu acredito que
essa questão da desvalorização do diploma, além de ter prejudicado toda a nossa categoria, que lutou muito para conseguir os nossos direitos trabalhistas, mas acima de tudo, ela está causando uma mudança até de valores, assim, né? O jornalista ele está passando a ser visto como artista, e eu acho isso muito perigoso. É uma linha tênue que está existindo, né? Entre o jornalismo e a arte. E eu acho isso muito perigoso. O jornalismo não pode ser encarado como arte de nenhuma forma. É uma profissão como outra qualquer, e uma profissão muito importante, porque ela muda a vida das pessoas. Uma informação errada, uma informação que não foi totalmente apurada, uma reportagem que não foi a fundo, que podia ter sido melhor, né? Ela acaba modificando e até prejudicando a vida de muitas pessoas. E é isso, eu acho que o conhecimento é tudo e ele precisa sim ser valorizado. Precisa sim ser valorizado. E é isso, gente. Eu quero agradecer aí ao Elias e ao DNN por essa iniciativa maravilhosa e espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado de alguma forma a vocês que estão aí começando essa carreira tão bonita. Valeu! Comecei aqui na universidade como professor muito novo, tinha 23 anos, mas já tinha 5 anos como jornalista, o que me faz chegar à aposentadoria esse ano, contando aí com quase 40 anos dedicado ao jornalismo, ao cinema e às artes visuais. Tendo sido professor de cinema durante todos esses anos aqui na universidade e acompanhando o desenvolvimento intelectual dos alunos e da sociedade de uma forma geral, eu percebo que nessas últimas 3 décadas o conceito de poder mudou muito. Antigamente bastava você ser filho de um usineiro, bastava você ser parente de um latifundiário para que você pudesse estar ocupando grandes cargos da sociedade. Apesar da gente saber o quanto isso ainda é comum, e eu uso como, por exemplo, a indicação de Melina Freitas para a Secretaria de Cultura, uma pessoa despreparada, não é? Com uma moral discutida, uma vez que ela sofreu aí mais de 400 processos por conta de um roubo de mais de 15 milhões praticado na Prefeitura de Piranhas. Essa pessoa se senta numa cadeira de secretária de Cultura apenas porque faz poesias e é sócia do grupo literário feminino. Mas, tirando esse e outros exemplos, porque a gente vê que pessoas como essa que eu acabei de mencionar acabam surtindo, digamos, um grande efeito na mídia, uma vez que as pessoas esperam que gente que ocupa esse cargo tenha no mínimo conhecimento para tal. Então, quem hoje ocupa cargos porque é aparente ou por conta de indicação política tem sofrido por parte da sociedade, principalmente através das redes sociais, uma grande perseguição. Por isso que eu acho que o papel de um blog como o seu, por exemplo, vem afastar a ideia de que pessoas que não têm cultura, que não têm conhecimento, acabem assumindo cargos que não deveria ser para tal. Por isso que eu louvo o seu trabalho e quero contribuir no sentido de dizer que nessas 3 décadas aqui na universidade e observando o mundo, lógico, eu percebo realmente que quem tem poder hoje é quem tem conhecimento. E esse conhecimento não precisa ser um conhecimento erudito adquirido em universidade. Eu acho que o conhecimento ele é vasto e você o tem até numa escola técnica. Portanto, conhecer bem, digamos assim, a mecânica e ser um bom mecânico, conhecer bem o sistema de línguas e sinais e se tornar um professor de Libras, para mim é tão importante quanto ser um professor universitário. Ou seja, hoje a gente vê a tendência do poder mudando de mãos. Então, quem no futuro, breve, eu espero, nesse país, vai estar na ponta, são justamente aqueles que têm cultura e aqueles que têm conhecimento. Então, percebo nitidamente isso, na medida em que os órgãos já não mais escolhem projetos pela cara das pessoas ou pelo conhecimento, mas através de editais. Então, quase tudo hoje tem sido por edital. E ganha, então, quem tem saber, e muita gente acaba ficando de fora em projetos de teatro, projetos de música, de dança, de cinema, porque esses editais acabam contemplando os melhores projetos, e é isso que a gente tem visto.
Sei que isso, na verdade, vai ser um caminho muito árduo, porque a gente ainda é uma sociedade escravocrata, a gente ainda é uma sociedade paternalista, formada por políticos desonestos, que nem sempre chegam ao poder pela sua capacidade e pelo seu conhecimento, mas mais por conta da sua articulação. Mas eu sou uma pessoa muito otimista e acredito nessa juventude, como você, por exemplo, que está aí colocando o seu blog à disposição, no sentido de se refletir quem tem poder hoje no mundo. E aí, se a gente for perceber, realmente, quem tem poder hoje é quem ganha não só quem ganha um prêmio Nobel, mas também quem acaba resolvendo uma solução rápida a respeito de como economizar mais energia. Então, o mundo hoje é de quem tem sites e não de quem tem sobrenome. Devo dizer que tenho presenciado bastante a mudança desse paradigma e acredito claramente que nesses 20 anos esse país vai estar limpo dessas pessoas que assumem o poder apenas por grau de parentesco, por apadrinhamento, mas pela sua capacidade de poder desenvolver projetos na área em que ocupa. Acho que, claro, tem alguns estados em que isso ainda caminha pouco, tem outros mais adiantados, mas é possível sim sonhar com um Brasil em que o saber vai prevalecer. Então, por isso que eu parabenizo você, Elias, e o DNN, esse blog efervescente, que vem colocar reflexões nesse sentido. Eu achei uma pauta singular da sua parte trazer um assunto que está tão à tona e que é pouco discutido. Geralmente as pessoas levam em conta o anel que as pessoas colocam. Olha o meu anel de doutor e de pós-doutor, não é? Não é anarquia, mas eu acho que esse anel hoje tem mais valor do que qualquer um de pós-doutor que eu teria colocado, e eu espero que ideias, cabeças como essa minha, possam florescer bastante no seu blog. E pense sempre assim, que você está indo no caminho certo. Boa tarde, sou Marcondes de Aquino Leite, curso o 4º período de Comunicação Social com habilitação em jornalismo aqui na UFAL, e hoje vou falar um pouco sobre a minha vida até chegar à universidade. Eu comecei a estudar com 8 anos, lá no interior, Paulo Jacinto, a cidade onde meus pais atualmente moram. E assim, durante esse período, até chegar à universidade, não foi nada fácil. Meus pais gostavam de ficar mudando de cidade em cidade. Nós já moramos em Penedo, Arapiraca, Junqueiro, Paulo Jacinto e Quebrangulo. E para estudar era uma dificuldade, porque eu passava uma semana em uma escola, já na próxima eu teria que sair, na outra semana, um mês depois já teria que sair. Então eu tive que morar na casa de familiares, até na casa de conhecidos, não foi fácil morar na casa dos outros para estudar. Aí depois terminei a 8ª série lá em Paulo Jacinto e depois passei no IFAL de Palmeira dos Índios, fui cursar edificações. Não era o curso que eu me identificava, mas aí o ensino do IFAL de Palmeira dos Índios é um ensino de qualidade. Os professores são da maioria de outros estados e tal. A infraestrutura do campus também era muito boa, ainda é boa. E isso me daria uma base para entrar na universidade, já que eu nunca tinha frequentado escola particular. Aí prestei vestibular para o Enem, para a universidade, pelo Enem, e entrei em 2013, no segundo semestre de 2013, estou cursando jornalismo hoje. Mas assim, eu tive que fazer uma escolha, eu tive que optar justamente pelo que eu gostava mesmo. Porque eu fui pressionado para seguir na área de engenharia civil, que é que me daria o retorno mais rápido, o retorno financeiro mais rápido, e até fazer uma carreira mais rápido, assim. Aí eu optei pelo meu sonho mesmo, que foi jornalismo. O curso de jornalismo da UFAL, muitas dificuldades, há professores bons também, claro, mas a dificuldade de infraestrutura, de equipamento mesmo, dificulta muito. Tanto que as aulas, a maioria são teóricas. Se você quiser ter uma base realmente do que é o jornalismo, o curso de jornalismo, você tem que fazer um estágio em qualquer veículo de comunicação aqui no
Estado de Alagoas, ou então optar pela assessoria de comunicação, que é hoje a área assim, que está dando mais espaço para os estudantes que estão se formando agora na universidade. Porque, como todo mundo sabe, o jornalismo em geral está passando por uma grande crise, uma reformulação na sua forma de se comunicar mesmo. O jornal impresso está sofrendo muito com cortes na Folha de São Paulo, no Estadão, em vários jornais aí grandes e importantes do nosso país. Então é uma mudança de cenário, não é nada fácil, as dificuldades elas só parecem aumentar. E cheguei no dia 2 de setembro de 2013 na outra residência universitária lá no Sinibu, a residência universitária faltando muitas coisas ainda, que não oferecia realmente um similar conchego do lar que eu tinha na minha casa. Não foi fácil deixar a casa dos meus pais e vim morar na capital, com todas as dificuldades econômicas. Se não fosse o apoio dessas bolsas pela universidade, com certeza não tinha como manter aqui na capital. Meus pais não têm condições, meu pai é agricultor, minha mãe é dona de casa e não tem condições de me manter na universidade, mesmo na universidade pública. Se não fosse as bolsas, isso aí não haveria possibilidade de estar aqui em Maceió ainda. Então, falar para você a importância sobre a questão do conhecimento é essencial hoje para o ser humano. Se você não procurar a cada dia adquirir novos conhecimentos, abrir um leque de possibilidades, do horizonte assim, de que você possa tá adquirindo, tá buscando, você fica para trás, porque cada vez mais é globalizado, onde você tem que se especializar sempre e buscar sempre estar atualizado. Nós, como profissionais, futuros profissionais de jornalismo, temos que ter essa determinação. E assim, todo mundo sabe a dificuldade do bloco. Está sendo construído um novo bloco de comunicação que vai ajudar bastante os estudantes que vão entrar ainda, porque nós que já estamos na graduação provavelmente não vamos desfrutar de quase nada ou nada do novo bloco. Sabe que essa dificuldade financeira no qual o país está passando vai atrasar a obra, e mesmo que a obra seja concluída no tempo hábil ou no previsto, como está no orçamento, o que é difícil com obras aqui no Brasil, você tem que lutar também para equipar o novo bloco, porque não é só ter a infraestrutura física, o bloco em si, mas ter também equipamento para que os alunos possam desfrutar dos equipamentos, possam utilizar nas aulas práticas e não nas aulas teóricas. Temos muitas aulas teóricas devido a essa falta de equipamento. Os nossos equipamentos são defasados, o governo dá mais prioridade para outros cursos que, segundo o governo, representam um retorno para o Estado brasileiro, o país em si, como cursos de engenharia, que sempre vem equipamentos novos e sempre tem um investimento permanente da universidade, enquanto os cursos de humano, infelizmente, como todo mundo sabe, fica em segundo plano. Eu gostaria de agradecer realmente o convite aqui do Elias e também parabenizar pelo seu blog, o DNN. Eu acho que isso é uma iniciativa muito boa para os estudantes de comunicação. Você, como futuro profissional, sabe que você entrar em comunicação com esses meios, seja web jornalismo, seja TV, rádio, isso é importante para a sua qualificação, porque realmente diversifica o seu conhecimento na área, no curso de jornalismo, e isso realmente é bastante interessante. Então é isso, outros virão aí com suas histórias de vida. Na verdade, fiz um resumo do que foi a minha vida antes e depois da universidade, porque se for falar tudo o que a gente já passou para entrar na universidade, a gente vai passar o dia todinho aqui falando as dificuldades e o tempo não vai ser suficiente.
Mas é isso, gostaria de agradecer realmente ao Elise e o DNN por essa oportunidade e até outra oportunidade. Olha, nossa experiência de vida começou exatamente no lugar onde a minha família, meus pais jogaram pesado com seus filhos, que foi a escola. A escola é o mais importante ponto para você crescer na vida, do ponto de vista da formação, da abertura de possibilidades, de perspectivas amanhã, de futuro, de amealhar conhecimento, de criar condições para que você efetivamente cresça como ser humano. Então, foi na escola onde eu aprendi política, onde eu aprendi o jornalismo, onde eu aprendi a possibilidade de entender que caminho, que profissão eu queria abraçar, o que eu queria seguir na minha vida. Foi na escola. Portanto, a vida secundarista para mim foi muito rica. Eu estudei lá no Moreira de Silva, ali no CEPA, e lá foi onde me debrucei sobre liderança de turma, participei de movimento estudantil secundarista, fui presidente de turma, fui do centro acadêmico, produzimos jornais que naquela época era o Cacemes, que era um jornal crítico que fazia reivindicações não só do campo estudantil, mas denunciava também a política atrasada já naquela época no estado de Alagoas, né? E daí eu fiz curso de Direito, né? Eu fiz vestibular para o curso de Direito, eu gostaria de fazer comunicação, mas a gente não tinha curso de comunicação, fui fazer Direito, exatamente para poder cursar uma universidade e fiz isso também, porque toda a minha vida foi na escola pública, a minha possibilidade de ter acesso a estudo. Então eu passei no vestibular da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas, em 1975, em 79 eu já começava também a minha experiência, até nesse período de 75 e diante, até 79 eu já estava trabalhando como profissional em órgãos de imprensa, como a Gazeta, passei por experiência de diagramação do Jornal de Alagoas, mas fui para a atividade profissional do jornalismo, porque sempre tive muita afinidade nesse campo. E daí fui para a televisão, fiz em 80 o vestibular para o curso de comunicação, apesar de ter passado um pouco pela experiência da banca de advogado e ter sido inclusive conselheiro da OAB secção de Alagoas, mas a minha vocação sempre foi a questão da comunicação. Fui repórter de televisão, diretor de jornalismo da televisão e de rádio jornalismo também, porque passamos uma época também fazendo rádio jornalismo. Esse campo foi que me levou à experiência depois na universidade como professor de rádio jornalismo e telejornalismo. Mas em seguida, pela militância política, fui vereador de Maceió, fui deputado federal, sempre tive essa militância desde a época da clandestinidade, porque militei na luta política clandestina, e daí ingressei nessa atividade por conta da regimentação daqueles do meu partido, daquelas pessoas que formavam o meu partido e queriam que eu me candidatasse. Em 1990 eu fui candidato a senador, imagino, pelo PCB, né? E daí contra o Guilherme Palmeira, era o meu adversário. A gente sabia que não ia ganhar a eleição, mas qual era a finalidade? Era levar para a população a existência do PCB, do partidão, a legalidade do partidão, a volta à vida política, porque o PCB foi um partido que sempre sofreu com a clandestinidade, com a ilegalidade, teve pouco tempo e o tempo que teve de legalidade, teve uma grande participação política nesse país, que se lembre de Jorge Amado e de tantas figuras que representaram o povo brasileiro por essa sigla. Então eu tive essa oportunidade, a honra de ser candidato pelo PCB ao Senado e cheguei a 53 mil votos naquela época, sem nunca ter sido candidato. Eu era um repórter de televisão filiado ao PCB que os nossos colegas, Freitas Neto, Denis Agnes, saudosos, figuras sérias, éticas, importantes para a história de Alagoas, para a luta política de resistência, que defendia o nosso nome, que pedia que a gente se lançasse no mundo da luta política partidária,
que eu resistia por gostar mesmo, era da nossa profissão, da atividade, mas também gostar muito de fazer política, né? E daí, hoje, cheguei a fazer o mestrado na área de administração, estou estudando para concluir o meu doutorado em administração, mas desde 1985 que eu ensino na Universidade Federal de Alagoas, por uma opção que considero e gosto muito do que faço aqui na UFAL, né, por esse contato com a juventude. Isso cria essa perspectiva do debate, de aprender com eles, a faixa de novas gerações, de novas visões, do mundo que se abre, se descortina para todos nós, desse mundo novo, desta aventura que nós estamos vivendo, de uma nova realidade, de um mundo onde a tecnologia, a robótica tomou conta e que desafia todos nós por um mundo melhor, um mundo diferente daquilo que nós esperamos. A questão da comunicação é compromisso. Eu sempre tive na comunicação a visão da responsabilidade social. A comunicação, ela é a mais bela possibilidade de levar à sociedade informações que ela não tem conhecimento e que elas podem crescer, tanto do ponto de vista da denúncia, dos crimes, da violência que se acontece no dia a dia com a sociedade, com os seres humanos, como também de novos conhecimentos, de novas tecnologias, programas que tratam de avanços científicos que levam para a população a possibilidade do conhecimento. A tecnologia é importantíssima para fazer avançar a humanidade, para avançar a sociedade, e a comunicação, principalmente o jornalismo, pode cumprir essa etapa de forma didática, levando para a população métodos, mecanismos, possibilidades que façam elevar o homem e criar uma sociedade justa e de paz. Eu quero aqui, inclusive, agradecer essa oportunidade a você, Elias, e ao seu blog, o DNN, por essa oportunidade também rica de chegar e me expressar a milhares de pessoas por todo esse planeta, né? Porque a gente, quando fala em um blog, está falando para o mundo inteiro. Desde criança meu sonho é ser jogador de futebol. E com o passar do tempo vi que isso não era só um sonho de criança. Foi se tornando a coisa certa, uma forma de poder vencer na vida. E mesmo com todas as experiências que eu tive em passar pelos dois maiores clubes do meu estado, graças a Deus consegui bons resultados, consegui conciliar meus estudos e o meu treinamento, que são as coisas mais importantes da minha vida. Uma pessoa sem conhecimento é uma pessoa ignorante, bruta, bastante violenta. Parabenizo ao Elias e ao DNN pela iniciativa. Olá pessoal, eu sou Luiz Vilar, jornalista daqui de Alagoas, né? Tenho uma formação acadêmica em jornalismo, né? E também sou professor, né, na área de letras. Comecei com literatura, com língua portuguesa, redação. Hoje, aliando essa atividade pedagógica com o jornalismo, acabo discutindo aí com algumas turmas do ensino médio sobre atualidades, né? O foco hoje é a discussão disso aí. Bem, a minha vida acadêmica, né, é quase assim distante do que se chama convencionalmente de vida acadêmica, né? Não faço parte dos celeiros intelectuais das universidades. Após a minha graduação, eu resolvi ter uma vida de estudos intensas, mas uma vida de estudos muito mais reclusa dentro de casa, por uma questão de escolha, em função de que as temáticas na época da universidade não me atraíam, porque eram temáticas muito mais associadas às linhas de esquerda, né, as linhas do marxismo cultural, do marxismo em si, gramsciana, enfim, algumas linhas na área de humanas que não eram as linhas que me tinham atratividade. Aqui eu não estou falando de estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas eu senti que aquela vida acadêmica tradicional não seria a minha praia. E aí, a partir de uma vida de estudos muito mais reclusa e solitária dentro de casa, eu me dediquei àquilo que falava mais alto a minha própria alma, digamos assim, que era o conservadorismo e o liberalismo no sentido econômico. E aí veio um estudo profundo nos últimos anos, digamos assim, desde o final da minha vida acadêmica, da graduação para cá, estudos muito mais focados em escritores como Edmund Burke, o Ortega y Gasset,
escritores como Oakeshott, enfim, alguns escritores, Mises, Hayek, que são escritores que traziam muito mais sentido para mim naquilo que eles faziam de leitura de mundo, né? Eu entendia o mundo de uma forma muito mais próxima de como esses escritores entendiam, principalmente em duas questões que sempre me atraíram muito, que é a questão da liberdade, né? A luta pela liberdade humana, a liberdade individual, e outra questão também que muito me atraiu devido à profissão, que era a concepção do Estado, o que acaba envolvendo política, o que acaba envolvendo sociedade, o que acaba envolvendo o estudo dos valores, formação dos valores, com filósofos como Aristóteles, Sócrates, que lá atrás passearam por isso, até filósofos mais modernos que acabam passeando por isso também, como Stuart Mill, o próprio Adam Smith, Immanuel Kant, enfim. E foi alguns estudos que eu acabei me dedicando a fazê-los, mas fazê-los quase que de forma solitária, em pequenos grupos de estudo com amigos e tal. Por isso que, em termos de título, né, os meus títulos eles param na graduação. Não sinto falta, confesso que não sinto falta dos títulos, pós-graduação, mestrado, doutorado, não sinto falta dos títulos porque eu acabei me preocupando muito mais com o processo da aquisição de conhecimento, seja ele de forma formal ou não formal. Não digo com isso que não sejam importantes, eu acho que é importantíssimo. Um dia eu penso a voltar à academia, um dia eu penso em me dedicar a tentar chegar a um doutorado, mas eu sempre fico pensando em fazer isso dentro de uma área que comungue duas coisas, né? O estudo, aqueles conteúdos que estão mais enraizados em mim, né? Aquilo que me ajuda melhor a compreender o mundo, a minha visão. E hoje eu acho que a vida acadêmica formal, ela tem tido uma dificuldade de pregar essa pluralidade. Muitos dos escritores que eu admiro, infelizmente eu não os encontro hoje como presentes nas grades curriculares, muitas vezes até de algumas pós-graduações que eu entro nos sites para procurar ver se vale a pena fazer, se eu quero fazer e tal, e infelizmente fica distante, né? Fica distante. Muito mais eu encontro isso em outras áreas que não são áreas minhas, como a área da economia, como a área de, muitas vezes em algumas áreas até exatas, eu encontro algumas coisas que não fazem parte das minhas áreas, que são áreas inerentes ao conhecimento das ciências humanas, digamos assim. É uma pena, eu acho isso uma pena, porque eu acho que a universidade deveria ser um espaço mais plural, e infelizmente hoje eu não enxergo na universidade essa pluralidade, para que as pessoas pudessem produzir também conhecimento por vários viés, e não apenas por um único viés que muitas vezes encontra raiz dentro do marxismo, que é um escritor, um filósofo com o qual eu tenho discordâncias extremas, que é o filósofo Karl Marx. Então, por isso. Mas nunca abandonei aquilo que a gente pode chamar de vida, a busca pela vida intelectual, né? Não no sentido de ser um intelectual, mas no sentido de sempre buscar se intelectualizar. Até porque eu não me sinto intelectual em momento nenhum. Não me sinto mesmo. Eu me sinto uma criatura em eterna dúvida, né? E na busca de confrontar as opiniões que possui com aquilo que são os seus contraditórios. Eu sempre acredito firmemente assim que se você tem uma opinião, que você chega que quando você chega à conclusão sobre alguma coisa, quando você se depara com uma conclusão que você chegou depois de tanto estudo, é hora de você colocar essa conclusão para se confrontar com o contraditório. E aí você sabe se essa tua opinião formada, ela consegue se sustentar diante daquilo que a tenta destruir, ou se ela se dissolve. Quando ela se dissolve, quando ela é destruída, é porque você nota plenamente que a forma que você tem de interpretar as premissas estava errada. Então eu costumo cultivar muito mais as dúvidas em mim do que as certezas. Claro que nesse meio de caminho, onde você vai sempre questionando tudo que você lê, sempre questionando tudo que você aprende, sempre alimentando dúvidas, claro que nesse meio de caminho você acaba também sustentando algumas opiniões, aquelas que parecem mais firmes, o que fez com que ao longo dessa caminhada de busca de intelectualização, hoje eu conseguisse me definir como um conservador, né? Eu sou um jornalista conservador, talvez um dos poucos, né? Se vocês forem perceber aí, a grande maioria dos meus colegas e colegas que eu admiro bastante são muito menos conservadores que eu,
ou às vezes até estão em crítica constante àquilo que eu penso. Isso é natural do processo democrático, eu acho isso muito bom, inclusive. Eu acho que a gente tem que divergir nas ideias para poder convergir. A única coisa que eu sempre digo que a gente tem que ser objetivo com aquilo que a gente quer falar e honesto intelectual para defender de fato aquilo que você acredita, né? São 3 características da vida intelectual que eu acho muito importantes e que quem quer partir para essa vida intelectual do estudo, quem quer estudar e tal, tem que buscar. Primeiro é saber no que você acredita e saber por que você acredita. Segundo, é não tratar as suas opiniões como se elas fossem bichos de estimação, né? Eu não posso jamais me livrar da minha opinião, eu tenho que tratar a minha opinião sempre a cultivar ela, permanecer ali. Não, você tem que tratar a sua opinião a chicotadas. A sua opinião ela tem que ser o tempo todo exposta ao contraditório para que você saiba realmente se ela se mantém. Se ela se mantém firme, se aquilo que você está falando é real. E a partir do momento em que você descobrir ou notar que aquilo que você está falando começa a deixar de fazer sentido, ou tem algo, ou tem um argumento mais forte, é você começar a estudar esse argumento e quem sabe até mudar de ideia. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Aconteceu, por exemplo, do ateísmo para o cristianismo. Fui convencido a entrar no cristianismo pelos argumentos que o cristianismo me apresentou. Isso aconteceu quando eu saí do marxismo para o conservadorismo, né? Eu fui marxista lá atrás, com 16, 17 anos de idade. Eu lia Karl Marx e achava que Karl Marx explicava o mundo de uma forma perfeita, e depois eu vi que não era bem assim, que eu não queria seguir isso, né? Que eu começava a enxergar falhas que me eram apontadas por escritores como Eric Voegelin, que me foram apontadas ainda que de forma mais literária e não tão filosófica e acadêmica, mas escritores como George Orwell, Ayn Rand. Então você começa a confrontar argumentos que te mostram que a tua opinião não é essas coisas todas, não é esse balaio todo, e você pode mudar a sua opinião sim. Isso é um segundo ponto. E um terceiro ponto que eu acho que é de fundamental importância é você ler e estudar de tudo, sabe? O que cai nas minhas mãos eu leio. Acho que só a produção de conhecimento honesta a partir do confronto. Por isso que quem me acompanha até nas redes sociais vê que eu não fujo ao debate, né? Toda vez que abre-se um debate a partir de uma declaração mais polêmica que eu faço nas redes sociais, eu sempre ali estou procurando responder a todo mundo que comenta naquela postagem. Eu sempre procuro responder de forma educada, mesmo quando algumas vezes há um ataque fora do tom, né? Mas eu sempre procuro de forma educada mostrar o contraponto, mostrar por que eu penso aquilo, enfim. E eu acredito que nesse confronto de ideias, né, eu tanto ajudo as pessoas e ajudo o ambiente à minha volta no sentido de mostrar que ideias existem, que é possível debater, que as pessoas que não concordam com você não são inimigas, mas são pessoas apenas que possuem ideias diferentes. Antes disso, pessoal, que a gente conversou aqui, né, que a gente falou aqui, a importância do conhecimento, cara. É uma pergunta... parece simples de responder. Tem coisas na vida que é assim, né? Tu para e diz assim, pô, isso é tão simples de responder, como o cara diz, qual é a importância da educação, né? Pô, é tão simples de responder, mas ao mesmo tempo é tão complexo, cara, de você explicar e mostrar para alguém o quanto aquilo é importante. Sobretudo na sociedade de hoje, em que a gente banalizou a vida e fez uma inversão tremenda dos valores, né? A gente faz uma inversão tremenda dos valores e tal. Mas a importância do conhecimento, primeiro de tudo, né? Todo conhecimento é autoconhecimento, né? E a partir de que é autoconhecimento, eu acho que você convive melhor consigo mesmo. E isso é muito bom, porque eu acho que o momento assim que você se depara com aquela solidão, saca? Que é uma solidão que eu acho que é necessária para todo indivíduo. É aquele momento que você está sozinho com você mesmo. É você e você mesmo, Alita, sabe? Você olha no espelho e é obrigado a se ver por dentro. E o conhecimento melhora nesse sentido, porque você começa a se conhecer. O segundo é você ter a noção exata do que é o mundo, né? Porque pelo menos a busca dessa noção exata e a busca pela verdade, porque toda escolha traz consequências, né? E essas consequências são inevitáveis, seja a escolha consciente ou seja a escolha inconsciente. E ter conhecimento faz com que você se aproxime mais e cada vez mais de escolher de forma consciente
e conseguir ter uma certa previsibilidade das consequências dessas escolhas. Isso é muito importante. Isso vale tanto desde o momento, por exemplo, que tu vais votar, né? Tu vai lá votar e tu escolhe um determinado político. Naquela tua escolha há uma consequência, porque há um projeto em andamento para o Estado. E isso faz com que você tenha previsibilidade nas consequências ou não. Isso melhora o teu poder de escolha. Até as escolhas do teu dia a dia mesmo, sabe? Às vezes você optar por um emprego ou pelo outro e você conseguir ter conhecimento pleno de onde você está, onde você quer ir, entendeu? Eu acho que quando você não sabe onde ir, qualquer lugar que você chegar serve, né? E eu acho que o mais fundamental é você saber para onde você está indo. E eu acho que o conhecimento me traz essa certeza das minhas escolhas, sabe? De pesar os pesos e contrapesos daquilo que eu estou fazendo. Esse é um segundo ponto fundamental do conhecimento. E o terceiro ponto, cara, da importância do conhecimento é que você, quanto mais você se aventura, né, nessa vida do saber, você consegue compartilhar coisas muito bonitas, sabe? Às vezes, assim, em função da minha vida de leitor, da minha vida de estudo, daquilo que eu desempenho nas redes sociais, no jornalismo, enfim, às vezes quando as pessoas chamam para você bater um papo com estudantes, ou para você bater um papo com profissionais, uma palestra, enfim, a galera acha assim que é meio demagogo, mas não é não, cara, é sincero pra cacete, é muito sincero isso que eu vou dizer agora. E assim, às vezes eu me surpreendo, sabe, nesses bate-papos, que é um terceiro ponto dessa importância do conhecimento, às vezes eu me surpreendo o quanto o conhecimento abre portas para que você consiga ir sempre mais longe e muitas vezes, em alguns momentos, em uma conversa com alguém ou com a outra pessoa, você arrancar de dentro de você aquilo que nem você sabia que você sabia, entendeu? Você se depara com um tipo de informação que nem você sabia que ela estava ali, cara. E às vezes é meio assim, acho que deve ser a sensação de quem compõe uma música, não sei, não toco nada, assim. A sensação de quem faz uma poesia, entendeu? A sensação de quem cria um romance, onde de repente você vê nascer de dentro de você algumas belezas que nem mesmo você sabia que você tinha, sabe? E é quando você coloca esse conhecimento em prática, quando você pega isso que você aprendeu e tenta, de certa forma, colocar em prática no mundo, né? Levar para o outro, buscar. Isso é muito importante. Então, acho que tem esses três viés aí da importância das coisas. Claro que tem muitos, né? Como eu disse, é muito complexo falar disso, mas tem esses três viés aí, né? A importância de você se autoconhecer, né? Você conhecer, né? Você ter todo conhecimento é autoconhecimento. A questão das suas escolhas, né? Você escolher seus nortes, você saber o que é que sedimenta e o que é que solidifica mesmo os seus valores, você saber no que acredita e por que você acredita naquilo, né? É muito importante, isso caminha as tuas escolhas para caminhos, isso faz com que as tuas escolhas, caminhem para rotas melhores, né? Para não ficar caminho para caminho, essa redundância, né? Te leve para lugares melhores, assim, você sabe exatamente onde você quer chegar. E o terceiro, cara, é que nos momentos de troca, por você ter algo de bom para oferecer, consequência você também vai ter algo de bom retornando para você, né? Nesses momentos de troca, assim, dessas conversas, desses diálogos, é um momento em que você encontra riqueza dentro de você que você nem sabia que essas riquezas existiam. É isso, cara. No mais, agradecer aí ao Elias, né? E ao DNN, né? Iniciativas como essa do Elias, iniciativas como essa do DNN, não só destacam a importância do conhecimento, como mostram na prática a importância das pessoas dialogarem sobre o conhecimento e trocarem informações. É isso. E aí, galera, meu nome é Thiago, eu estou participando aqui da campanha do DNN, blog do meu amigo Elias Melo, e eu vim falar um pouco para vocês sobre a minha trajetória. Então, quem é o Thiago? Por que ele me chamou para participar aqui? O Thiago, essa pessoa que vos fala, eu sou profissional da educação física, sou formado em licenciatura e bacharel e trabalho hoje no SESC, né, Serviço Social do Comércio, uma grande empresa aqui em Alagoas. Então, eu comecei a fazer atividade
atividade física, né, desde criança, como toda criança faz, como brincadeira. E naquela época ali, o objetivo de criança qual era? Ser jogador de futebol, porque só jogava futebol. Depois, ser policial, que a gente sempre está assistindo os filmes policiais. Então, diante de tantos sonhos, nem sempre é o que a gente quer. A gente vai seguindo o rumo, a vida vai levando para outros rumos. Comecei a praticar handebol, sou praticante de handebol, e foi ele que me levou até a educação física. Então, de tanto eu treinar e ver meus professores ali, eu comecei a admirar os professores. Então eu tinha aquela mente, eu quero ser professor de handebol. Então, não importava o que eu queria mais, de sonho de criança, eu tinha me encontrado no handebol. Então fui para a educação física, com aquela mente ali, quadrada, centralizado, vou ser treinador de handebol e pronto. Porém, né, ao chegar na educação física, isso no ano de 2009, foi quando eu decidi fazer a faculdade de educação física, isso já até então com 27 anos. E lá na faculdade fui conhecendo pessoas que foram me dando, né, conhecimento, vamos dizer assim, uma sabedoria maior que eu não tinha antes. E com isso algumas pessoas foram descobrindo alguns talentos em mim. Eu queria ser apenas um professor de handebol, mas o pessoal via que eu tinha um jeito que levava para outra área e eu fui até então trabalhar com recreação, que é o que eu trabalho mais hoje, é o que eu mais, como é que eu posso dizer, me destaco no mercado de trabalho. Então trabalho com recreação e hoje eu posso dizer que de 2009 para cá, né, a minha vida mudou muito depois da faculdade. Então antes de 2009, assim como todo brasileiro, né, eu trabalhava ou numa rede de supermercados ou no comércio. Então decidi fazer uma faculdade porque eu achava que até então, a partir do momento da faculdade, a minha vida iria mudar e, né, realmente aconteceu o que eu achava. Hoje eu consegui realizar sonhos que, graças a Deus, só a partir da faculdade. Eu sempre queria conhecer os interiores do estado que eu moro, que é interessante, muita gente não conhece. Às vezes a gente quer conhecer o Brasil, mas não conhece os interiores de onde a gente mora. E hoje eu conheço bastante isso graças à educação física. Como? Arbitrando handebol, jogando handebol e também fazendo recreação. Então, graças a isso eu consegui conhecer um bom pedaço aqui do estado. Então eu estou participando aqui, né, do blog com essa campanha do Elias aí. E a pergunta que ele ficou, né, qual a importância do conhecimento? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é conhecimento é a base de tudo. Então, se você tem conhecimento, você pode chegar longe. Você vai a lugares que você jamais imaginava. Isso não quer dizer só lugares no sentido, estou aqui e amanhã estarei em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, mas isso também quer dizer lugares de sua mente, né? Eu tinha uma mente que eu achava que era só para aquilo, só trabalhar, chegar em casa. Não, hoje eu tenho uma mente aberta, eu sei que eu posso aprender uma outra língua, eu sei que eu posso aprender uma informática que antes da faculdade eu não aprendia, não sabia o que era uma informática. E hoje eu olho para trás e eu vejo que isso mudou. Então, a importância do conhecimento, a busca de estar sempre ali inovando. Hoje eu sou um recreador, mas se eu não buscar me inovar, buscar novos conhecimentos sobre a minha área, eu vou ficar para trás. Não adiantou apenas entrar na faculdade, entendeu? É o que nós chamamos de formação continuada. Se você não der uma continuidade, você vai parar, parou no tempo. E o mundo hoje está muito competitivo, o mercado de trabalho vem outras pessoas com uma intenção, com a nova base de conhecimento, vai passar você vai ficar ultrapassado. Então, hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu consegui realizar sonhos e estou realizando muitos sonhos graças a isso, graças ao estudo. Tudo depois que eu passei a fazer a faculdade, conheci pessoas interessantes, pessoas que me orientaram, já ministrei cursos de recreação, entendeu? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Gostaria de agradecer aí ao meu amigo Elias e o DNN por ter me convidado a participar dessa campanha, entre outras pessoas que estão aí